e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode tomar o seu assento. Abacuque é chamado e considerado como um dos profetas menores. Ele é conhecido como um dos profetas menores, não porque ele é inferior aos profetas considerados como profetas maiores. Profeta menor apenas pela pouca extensão do seu livro, que levam apenas 3 capítulos. Mas 3 capítulos extraordinários, que o seu conteúdo é capaz de mudar a vida de qualquer ser humano que lê com sensibilidade, de sentir o Espírito Santo em seu viver. Abacuque, diferente de muitos pensamentos, ele não era mais um jovem. Ele já era um senhor aposentado, que estava gozando do seu descanso, do descanso da sua aposentadoria. Haja vista que ele trabalhou no templo do Senhor como levita, e ele poderia também alcançar, alguns dizem que alcançou, outros dizem que não alcançou o sacerdócio. Mas o interessante é que é o final do seu viver que ele alcança um dos mais sublimes ministérios, que é o ministério profético. Na condição de levita, Abacuque ele estava acostumado a entoar louvores a Deus no átrio e levar o povo a um momento de adoração, a um momento de louvor a Deus. Na condição de sacerdote, ele poderia ouvir as necessidades do povo e passar para Deus. Mas na condição de profeta, ele agora ia ouvir Deus para passar a mensagem que Deus queria para o povo. Mas o interessante é que se você ler o livro de Abacuque, em nenhum momento você vai ver ele profetizando. Nós só sabemos que Abacuque ele foi um profeta por causa da existência do seu livro. Porque se não houvesse a existência do livro de Abacuque, nós não saberíamos quem foi ele, ou se ele profetizou, ou se ele foi profeta. Porque em nenhum momento nós vamos ver Abacuque fazendo como alguns profetas do Antigo Testamento, tocando a buzina, chamando a atenção do povo para as ruas e praças públicas e liberando a palavra que eles tinham recebido do Senhor para o povo. Abacuque, ele recebe uma mensagem de Deus. E em vez dele passar esta mensagem para o povo, ele toma uma atitude totalmente diferente daqueles que eram chamados de profetas. Ele se prostra e começa a interceder pelo seu povo, rogando a Deus pela misericórdia, pela bondade e pela benevolência. Abacuque é um profeta totalmente diferenciado, porque ele não profetiza, ele intercede. Ele não profetiza, ele intercede. Ele não prega, ele intercede. E eu percebo aqui que uma das nossas necessidades nesta geração é o ministério da intercessão. Nós temos muitos pregadores, isto é louvável. Nós temos muitos profetas, isto é louvável. Nós temos muito, entre aspas, levitas, cantores, adoradores, e isto é louvável. Mas o que está faltando em nosso meio é o ministério da intercessão, o ministério da oração, o ministério daqueles que não aparecem, não estão nos holofotes, não estão nos banners, não têm status, não têm fama, não são celebridades gospel, mas estão no esconderijo do Altíssimo, intercedendo por esta geração, intercedendo pela nação, intercedendo pela humanidade. Abacuque recebe de Deus uma visão amedrontadora, uma visão que causou ao profeta temor e tremor. Nesta visão, Abacuque ele estava vendo um povo rebelde, um povo pecador, uma nação ímpia, na fúria de bestas feras,
entrando dentro de Judá, a sitiando, a destruindo, a derrubando os seus muros, entrando dentro da casa do Senhor e levando todos os utensílios do templo para a Babilônia. Não bastar isto, de destruir totalmente Judá e levar os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, eles também pegaram cativos os filhos de Judá, os jovens, os moços que trabalhavam nos palácios, os jovens inteligentes e tantas outras pessoas e outros jovens para ir para a Babilônia, servir os babilônicos, servir os caldeus, e ali eles ficarem debaixo de uma escravatura. Esta foi a visão de Abacuque, e ele não compreendeu porque Deus estava mostrando isso, a ponto dele começar a questionar. Se você ler o capítulo de número 1, vai ser um capítulo apenas de questionamentos do profeta para com Deus, porque ele não compreendia o do porquê Deus ia levantar uma nação ímpia, uma nação pecadora, uma nação que nunca teve temor a Deus, para vir ajudar e destruí-la totalmente e levá-los cativos para a Babilônia. É por isso que ele sente na pele de forma antecipada a dor, o cativeiro, a agonia daqueles que iam ficar e daqueles que iam serem cativos. Por este motivo, no capítulo 1 ele começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não me escutarás? Até quando, Senhor, gritarei violência, violência, e o Senhor não me socorrerás? Até quando, Senhor, o Senhor vai ver o nosso vexame, as dores que nós estamos vivendo, a situação de sofrimento que nós estamos passando, e não vai estender as suas mãos para nos socorrer? Até quando, Senhor? No capítulo 1, Abacuque, ele fica apenas com as indagações, com os questionamentos. Até quando? Até quando? Até quando? O capítulo 1 é apenas um capítulo de perguntas sem respostas, porque Deus não responde, Deus se silencia, Deus ele se cala. Mas é no capítulo de número 2 que Abacuque faz uma espécie de birra com Deus. Ele faz uma espécie de pirraça. E ele diz: levantar-me-ei e colocar-me-ei sob a torre de vigia, e de lá eu não vou sair até o Senhor falar comigo. Em outras palavras, eu vou me levantar, Deus, e eu vou me colocar sob a oração, e da oração eu não vou sair até o Senhor responder as minhas indagações, as minhas perguntas. E é no capítulo de número 2 que Deus vem até Abacuque, rompe o seu silêncio e começa a dizer o porquê ele iria permitir a escravatura e o sofrimento do povo judeu. O porquê ele iria permitir o cativeiro babilônico. E Deus começa a dizer: o povo prevaricou contra mim, Abacuque. Eles viraram as costas para os meus mandamentos. Eles estão acendendo incensos aos pseudos deuses. Os vossos governantes, Abacuques, eles são corruptos. Eles não dão mais credibilidade às vozes proféticas que eu levanto e que se levantam em meu nome. Os sacerdotes estão totalmente frios, letárgicos. Eles não sabem mais a quem adorar. Ora, eles estão acendendo incensos para mim dentro do templo, mas ora, eles estão acendendo incensos para os pseudos deuses. A sociedade é totalmente imoral. Abacuque, o povo prevaricou contra mim. O meu povo se distanciou das minhas leis e dos meus mandamentos. Eles perderam o temor, o tremor, diante de tudo da qual eu tenho falado com eles. Então é necessário, Abacuque, o cativeiro babilônico, porque eu quero que o meu povo aprenda. Eu quero dar uma lição para eles. Eu quero feri-los, porque eu quero sarar. Eu quero feri-los, porque eu quero sarar. A intenção de Deus era fazer com que aquela geração fosse para o cativeiro babilônico e lá ela fosse ferida, porque Deus queria ferir aquela geração, para que se levantasse daquela geração uma geração sarada. Eu vou repetir isso aqui apenas para você gravar. Deus ia ferir uma geração para que se levantasse uma geração sarada.
Deus ia ferir porque queria sarar. Deus ia ferir porque queria sarar. Deus ia ferir porque queria sarar. Abacuque compreende os propósitos de Deus e aceita as vontades do Senhor, até porque não tinha como não aceitar. Deus é Deus e os seus decretos jamais podem serem mudados. É por isso que no capítulo de número 3 ele faz uma das orações mais lindas do Antigo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Uma oração que, se nós tivermos sensibilidade do Espírito Santo até os dias de hoje, ela ecoa sobre a nossa alma, ela ecoa sobre o nosso ser. E se nós tivermos mais sensibilidade ainda, esta oração de Abacuque trará para nós um despertamento espiritual. Nessa oração ele está dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu vi o que o Senhor me mostrou. E eu não tenho vergonha de confessar. Eu estou com medo. Eu estou cheio de temor e cheio de tremor. Nós iremos sofrer lá no cativeiro babilônico. Os babilônicos entrarão aqui em Judá e vai destruí-la totalmente. Nós seremos escravos lá na Babilônia. E eu estou com medo, Deus. Eu estou amedrontado. E eu não posso mudar os seus decretos. Eu não posso mudar os seus desígnios. O Senhor já me mostrou que ia fazer, e eu sei que não há nada que eu faça para mudar aquilo que o Senhor já sentenciou. E eu não quero fazer isso, porque eu sei que nós merecemos o cativeiro. Nós pecamos, nós prevaricamos. Eu sei que tudo que nós merecemos é o castigo. Mas deixa eu fazer um pedido, Deus. Quando nós estivermos lá na Babilônia, sendo escravizados pelos caldeus, pelos babilônicos, sofrendo com o cálice da sua ira, lembra-te, ó Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Deus, quando nós estivermos lá na Babilônia, e o Senhor estiver demonstrando para nós que o Senhor está irado conosco, lembra-te, Senhor, que o Senhor não é um Deus irado sempre. Lembra que a sua misericórdia é maior do que a sua ira. E por favor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas aviva, Senhor, e a notifica, a faça notória, a faça conhecida, para que as outras nações e povos olhem para nós aqui na Babilônia escravizados e percebam que nós estamos escravizados, mas a tua obra está viva. Que nós estamos em uma terra estranha, mas a sua obra não está morta. Que nós estamos sofrendo, sendo escravo de outro povo, de um rei malvado, mas o Senhor não se esqueceu de nós. Então, quando o Senhor lembrar da tua misericórdia no meio dos anos, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Isso é extraordinário, isso é magnífico, porque Abacuque percebe que nos seus dias, a maior necessidade que o seu povo tinha era de um avivamento, E se nós analisarmos o contexto que nós estamos vivendo atual, com o contexto em que Abacuque estava vivendo, nós perceberemos que há uma semelhança daquilo que nós vivemos hoje para os dias de Abacuque. Nos dias de Abacuque, o governo era corrupto e tinha virado as costas para Deus, não dando credibilidade às vozes proféticas. Nos dias em que nós vivemos, os nossos governantes são corruptos. Nós não sabemos mais em quem confiar, nós não sabemos mais em quem votar. Há uma raça de homens que pensam só em si, em seu bem-estar, em ter, em obter, em granjear, em ostentar. É tanta notícia de corrupção, é lavagem de dinheiro, na Petrobras, é o petrolão, é gente escondendo dinheiro na cueca, na mala, enfim, é uma desgraça de corrupção na nossa nação. Esses homens viraram as costas para Deus e se esqueceram da existência de Deus, perderam
totalmente o temor e o tremor diante de um Deus que é totalmente santo. Os nossos governantes, alguns deputados, eles viraram as costas para Deus, porque eles fazem leis anti-Deus, anti-Bíblia, anti-família. São leis para destruir todos os mandamentos da Bíblia. Agora mesmo teve uma cambada aí que fizeram uma Bíblia LGBT, tirando todos os versículos que falam acerca da homossexualidade, do lesbianismo, e eles estão ferindo totalmente a Bíblia. Outro quis implantar uma lei dizendo que era para excluir a Bíblia da nossa nação, porque isso está fazendo nascer pessoas homofóbicas e aberrações no meio da nação brasileira. Ou seja, os nossos governantes estão totalmente corruptos, se esquecendo de Deus, não dão mais credibilidade às vozes proféticas, aos homens de Deus que se levantam nessa nação para contrariar e combater essas leis que é anti-Deus, anti-família, anti-Bíblia, anti-igreja, enfim, que é anti a própria sociedade. Esses governantes, eles se esqueceram de Deus. Nós também estamos vivendo em um período de apostasia, que foi o mesmo período que Abacuque viveu, que os sacerdotes viravam as costas para Deus e acendiam incensos para os pseudos-deuses. Há quem diz que nós estamos vivendo um grande avivamento, e eu discordo disto. Nós ainda não estamos vivendo esse grande avivamento. Nós precisamos melhorar, e muito, para vivermos um grande avivamento. É verdade, o evangelicalismo tem crescido a cada dia. A igreja, entre aspas, ela tem se alavancado, tem conquistado muitos lugares, muitos povos, muitas nações, vários territórios, várias áreas da sociedade. A igreja, ela tem crescido sim, mas nós não temos vivido um avivamento. Nós estamos vivendo em um tempo que tem a geração gospel, uma geração que está em busca de shows, uma geração que está em busca de espetáculo, uma geração que tem muitos chavões na boca, mas não tem Cristo na vida, uma geração que diz que é louca por Jesus, mas não mostra essa loucura toda por Jesus. É uma geração que é apelidada de gospel para lá, gospel para cá, mas quando nós vamos ver o caráter, o viver desta geração, não condiz com uma geração que é radical por Cristo, com uma geração que é capaz de entregar a vida por Cristo. É verdade que esta geração gospel, ela parece mais com o mundo do que o próprio mundo. Ela quer experimentar o que é de Deus e quer experimentar o que é do diabo. Ela quer estar na igreja e também quer ir para as baladas. Ela quer participar do culto à noite, mas também, saindo do culto, colocar uma veste diferente para participar de algum outro show que está rolando na cidade. Esta é a geração gospel, geração que vai até o altar usando drogas, se embriagando, se prostituindo. Esta é a geração gospel, e nós estamos vivendo essa apostasia que de forma alguma nós podemos chamar de avivamento. Nós estamos vivendo um período também de crise na sociedade. A sociedade, pastor Antônio Domingos, está cada vez mais imoral. Nós hoje, antigamente, deixa eu ter uma linguagem muito jovem aqui, antigamente alguém para pecar não tinha tanta facilidade. Alguém antigamente para praticar o que é errado não era tão fácil assim. Mas hoje as pessoas não estão se valorizando, elas estão se entregando a qualquer um de forma banal. As suas vestes são totalmente imorais. Nós não sabemos mais como é, aonde esta sociedade vai parar. Daqui uns dias todos eles estão andando despido. Quem rege a moda da sociedade são as celebridades mundanas. É a Anitta colocando aquele shortinho curto e influencia toda esta geração. É essas cantoras que estão na mídia, que dita as modas daquilo que vai vestir, daquilo que vai fazer, daquilo que vai praticar, daquilo que vai efetuar. É a celebridade que está influenciando totalmente
atinge esta geração. E é por isso que para muitas pessoas se divorciar hoje é normal. Para muitas pessoas ter um relacionamento fora do seu casamento é normal. Para muitas pessoas ficar com um, com o outro, se entregar facilmente a 5, a 10 na noite é normal. Ou seja, a sociedade está cada dia mais imoral. Então os dias que nós estamos vivendo é semelhante aos dias de Abacuque. E o interessante é que a oração de Abacuque não é pedindo uma reforma na política. A oração de Abacuque não é pedindo parlamentares que estejam regendo leis para esta sociedade, ainda que isto seja bom. Mas a oração de Abacuque é: Senhor, o que nós estamos precisando é de um avivamento, porque quando a sua obra tiver avivada em nosso meio, os corruptos vão sair fora, vão embora, pessoas de bem entrarão lá. Quando a sua obra tiver avivada em nosso meio, a sociedade que é imoral vai voltar a ser moral. Quando a sua obra tiver avivada em nosso meio, os sacerdotes que se apostataram voltarão ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, e o avivamento será uma realidade expressiva no meio do seu povo. Ou seja, o que nós precisamos de forma urgente e emergencial é de um avivamento. Existe um pastor que ele sempre falava isso, agora eu acho que ele parou de falar há muito tempo atrás, que avivamento é uma questão de sobrevivência. Agora sim, o tempo que nós estamos vivendo, avivamento não é mais uma opção, é uma questão de você sobreviver em meio a este mundo. Deus, Ele quer nos avivar. O tempo é de crise, crise em todas as áreas falando, é crise nacional, é crise mundial. Mas eu não me importo muito com essas crises, porque todos os tempos de crise na Bíblia foram oportunidades de Deus levantar promotores e agenciadores de avivamento. Todos os tempos de crise na Bíblia foram oportunidade de Deus suscitar promotores e agenciadores de avivamento. Samuel, nos dias de Acabe estava andando incorretamente diante da presença de Deus. Era um rei totalmente mau, perverso, entregue a todos os seus sentimentos perversos. E para completar, ele toma como esposa Jezabel, a sacerdotisa de Baal. Jezabel traz para dentro de Israel os altares de Baal, a ponto de deixar o povo em dúvida em saber qual era o verdadeiro Deus. Uma galera, Edson, ia até o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e se prostrava diante desse Deus, rendendo louvores. Mas tinha uma outra galera que ia até diante de Baal e se prostrava diante de Baal, pedindo fertilidade, chuva, pedindo um tempo de colheita. Esses que se cansavam de Baal ia para o Deus de Abraão, os que se cansavam do Deus de Abraão ia para Baal. Então eles estavam vivendo uma vida dúbia, cocheando em dois pensamentos, sem saber qual era o verdadeiro Deus. O tempo era de crise espiritual, o tempo era de crise de avivamento, o tempo era de crise ferrenha. Mas é nesse tempo de crise que aparece um homem lá do vilarejo de Tisbé, que até hoje, se você for procurar na geografia bíblica, você não vai encontrar. Aparece Elias do nada diante de Acabe, promovendo um dos maiores avivamentos que Israel já viu. A Bíblia vai dizer que nos dias de Eli, ele estava avançado em idade, ele era sumo sacerdote, já tinha perdido a sua visão física, mas também já tinha perdido a sua visão espiritual. Os seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes dentro do templo, e a Bíblia diz que ele estava se prostituindo com as mulheres da porta do templo. O povo trazia um sacrifício para Deus, ele separava o melhor do sacrifício para eles, e dizia: esse resto aqui que não presta, a gente deixa para Deus,
porque Deus não precisa. Era uma apostasia terrível, era uma corrupção no sacerdócio, era uma prostituição terrível no sacerdócio. Mas é nesse tempo de crise, letárgico espiritual, de frieza, que tem um rapaz por nome de Samuel dormindo próximo à arca, e ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel promove um dos maiores avivamentos que Israel já vivenciou e é comentado até os dias de hoje. Os dias de Abacuque é uns dias de crise, e ele está clamando por um avivamento. Se é verdade que em todo tempo de crise Deus suscitou promotores de avivamento, agenciadores de avivamento, isto quer dizer que no tempo de crise odiernos na nossa nação, os olhos de Deus estão sobre a nossa geração, e nessa noite sobre a UMA de GC, procurando alguém que ele possa levantar como promotor, como agenciador de avivamento. Você não entendeu, mas os olhos de Deus estão sobre este ambiente, procurando alguém para levantar como promotor, promotora, agenciador, agenciadora de avivamento. Deus quer avivar a nossa geração. Deus se interessa muito mais em nos avivar do que nós nos interessamos em ser avivados. Deus se interessa muito mais em nos avivar do que nós nos interessamos em ser avivado. E quando Deus quer avivar alguém, levantar alguém como promotor e agenciador de avivamento, Deus, ele não se importa para as suas qualidades. Ele não quer saber se a sua classe social é alta ou baixa. Ele não quer saber se você, desculpe, é velho ou é novinho. Deus não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Deus não quer saber se você é preto ou se você é branco. Deus não quer saber se a sua família é conhecida ou não é conhecida. Deus não quer saber do sobrenome que você leva. Deus também não quer saber dos diplomas que você tem na parede da sua casa. Deus também não está nem aí para os seus anéis de formação. Deus, ele não está nem aí pelo que você tem ou pelo que você possui. Quando Deus quer levantar alguém, ele olha para o coração, para a alma, e se aí dentro tiver uma chama acesa, é você que Deus vai levantar. É você que será o próximo promotor de avivamento. É você que será o próximo agenciador de avivamento. E Deus nunca contou com uma multidão. Pastor Edson, Deus nunca contou com uma multidão. Eu nunca vi na Bíblia, Pastor Pedro, Deus levantando uma multidão para avivar a vida de um homem. Mas eu já vi Deus avivando a vida de um homem para trazer avivamento para uma multidão, para uma nação. Se só uma pessoa sair daqui nessa noite disposto a viver uma vida avivada, é você que vai mudar a sua rua, é você que vai mudar o seu bairro, é você que vai mudar a sua cidade, é você que vai mudar o seu estado, é você que vai mudar a sua nação. Deus, ele quer nos avivar. Ele se interessa nisso. Ele tem esse interesse. É o que ele quer para nós nesse tempo. O problema não é Deus. O problema é nós. Eu estou falando com pessoas aqui que nunca tiveram experiências com Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que nunca saíram da rasidade do oceano do Espírito. Nunca saíram da superficialidade. Pessoas que nunca entraram em uma dimensão espiritual com Deus. Pessoas
pessoas que conhecem Deus apenas na superfície, de ouvir falar, mas não conhecem como Ele é. Você entrou no oceano, mas você continuou no lugar onde você colocou os pés pela primeira vez. Mas o Espírito do Senhor te conduziu hoje aqui, te dizendo: eu quero que você saia da superfície, eu quero que você saia da rasidade. Eu ouço a voz do Espírito convidando alguém: venha mais um pouquinho. As águas estão nos calcanhares, mas o Espírito do Senhor está dizendo: venha mais um pouco. As águas estão nos joelhos, e você acha que é o suficiente, mas o Espírito do Senhor está dizendo: venha mais um pouquinho. As águas estão na cintura, e você acha que é o suficiente, e o Espírito do Senhor está dizendo: venha mais um pouquinho no meu oceano. As águas estão nos ombros, e você acha que é o suficiente, mas o Espírito do Senhor está dizendo: eu quero que você mergulhe, vai até as profundezas, porque é lá nas profundezas que eu quero te revelar coisas ocultas e firmes que você não sabe. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então mergulha. Sabe o que falam por aí da nossa geração? É que nós somos a mais fracassada de cristãos de todos os tempos. E se depender de nós, nós seremos os primeiros a encher o inferno mais rápido que todas as outras. Que essa geração é uma geração carnal. Que essa geração é uma geração que não tem nada de espiritualidade e não deseja ter uma vida com Deus. Em alguns momentos eu concordo com eles. Porque nós estamos vivendo em um período que muitas pessoas buscam a Deus por interesses. E os nossos interesses são diferentes dos interesses de Deus. Quer ver uma coisa? Nós usamos a fé que nós temos em Deus para sermos beneficiados por suas bênçãos. Mas o interesse de Deus é mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar o nosso caráter, na finalidade de nos usar para despovoarmos o inferno e povoarmos os céus com almas. Nós estamos vivendo em um período difícil. Hoje nós valorizamos os stand-ups comedy gospel. Nos grandes eventos de jovens tem que trazer uma pessoa engraçada para mexer com o ego e fazer cócegas no ego deles. Ah não, mas é porque tem que trazer com uma linguagem de jovem. E jovem é palhaço. Igreja é circo. Igreja é casa de teatro, é casa de espetáculo. Não, igreja é conhecida como casa de Deus, é conhecido como Peniel. E Jesus disse: a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração. O que é casa de oração? Um lugar onde nós temos um contato com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Eu toco em Deus pela fé, e Deus toca em mim, mudando toda a minha estrutura. Eu não vou ao templo para ouvir uma pessoa engraçada e me fazer rir, massagear o meu ego, fazer cócegas na minha alma, e eu sair dizendo: nossa, que pastor engraçado, que pregador. Eu venho aqui para ouvir a palavra que me confronta, me faz ser uma pessoa melhor e me leva para o céu.
está complicado. Está complicado. Eu até curto alguns, eu até assisto alguns, mas tem alguns que estão exagerando. Hoje o movimento pentecostal está sendo banalizado por causa desses alguns. É brincando com línguas estranhas, é brincando com aquilo que só nós pentecostais entendemos, é tirando sarro da nossa fé. Já não basta os reformadores, aí vem essa cambada de stand-ups gospel também banalizar a nossa fé. Nós somos pentecostais e temos orgulho disso. Tem que parar. Tem que parar. E nós temos que parar de valorizar. É tanta brincadeira com aquilo que nós consideramos como espiritual, que pastor, alguns dos nossos jovens não dão mais lugar a Deus, com vergonha de tirarem sarro deles depois. Eu não sei o que é pior, se é esse movimento que banaliza a nossa fé, ou são os reformadores que não acreditam naquilo que nós acreditamos, que não têm a mesma fé que a nossa, que não acreditam nos dons espirituais, que não acreditam no mover, na manifestação do Espírito, e eles usam as redes multimídia para criticar a nossa fé, para afrontar a nossa fé, para zombar da nossa fé, e os nossos jovens ficam sem saber o que fazer, como agir, como proceder. Eu te dou um conselho: permaneça com a sua identidade. Nós somos pentecostais, queira eles ou não, criticados ou não, mas nós não podemos perder a nossa essência, não podemos. Mas Deus, Ele quer avivar você. Deus, Ele quer usar você. A geração é desacreditada por muitos, mas a geração é acreditada por Deus. A geração pode ser desacreditada por todos, mas se houver alguém que diz: eu vou continuar acreditando e vou lutar para mudar esse rótulo, essa fama tão constrangedora, é você que Deus vai levantar nesse tempo para influenciar uma gente. E você tem que entender que Deus não te chamou para ser influenciado, Deus te chamou para influenciar. Mas até quando você vai ficar indiferente ao chamar de Deus? Até quando você vai negligenciar o vocacionar de Deus para uma grande obra? Até quando você vai ouvir Deus te chamar para viver um novo tempo, uma comunhão extraordinária com Ele, e você vai fazer de conta que não é com você? Até quando você vai conseguir viver um cristianismo sem Cristo? Um cristianismo estéril e infrutífero, sendo que Deus tem coisas extraordinárias para te revelar, sendo que Deus quer fazer de você uma referência para esta geração. Esses dias eu estava questionando Deus: nós perdemos os referenciais. Nós não estamos mais tendo referenciais de homens e mulheres de Deus. O que fazer? E eu ouvi o Espírito Santo dizer na minha alma: eu quero levantar você e mais muitos jovens para ser referencial nesse tempo. Deus, Ele quer levantar uma geração de referenciais. Ele quer levantar você para ser uma influência na escola. Ele quer levantar você para ser uma influência no trabalho. Ele quer levantar você para ser uma influência na sua rua. Ele quer levantar você para ser uma influência em meio a esta geração gospel. Então você precisa se levantar hoje, abraçar a causa do avivamento e viver aquilo que Deus tem preparado para você.
perceptível que nós mudamos com o passar do tempo. É perceptível que nós perdemos algumas raízes, algumas essências. Até os nossos cultos mudaram. Até o sentir da presença de Deus mudaram. Eu me converti há quase 10 anos atrás, eu percebo a diferença dos cultos que eu participei antes para os cultos que eu participo hoje, que eu cultuo hoje. Lembro-me que quando eu era novo convertido, e todo novo convertido ele é curioso, ele deixa de orar para ouvir as orações dos outros. Ainda mais antigamente, que os irmãos oravam em alto e bom som. Era lindo, porque eu achava linda aquelas orações e eu deixava de orar para ouvir, para eu aprender a orar daquele jeito. Era uma mistura de palavras entendível com línguas estranhas e era extraordinário. E eu tinha um pastor chamado de Pastor Val. Antes de começar qualquer culto, ele dizia: irmãos, vocês chegaram mais cedo, então é vocês que eu vou usar. Antes de começar o culto, nós vamos fazer 30 minutos de oração. E nesses 30 minutos de oração, nós não vamos pedir nada pessoal ou individual. A nossa única oração vai ser para que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Para que Ele se sinta à vontade em nosso meio. E inúmeras vezes, eu ouvi as irmãs do círculo de oração orando, dizendo: Espírito Santo, tenha liberdade. Flua nesta casa. Flua neste lugar. Se faça sentir nas nossas vidas. Se faça sentir nos nossos cânticos. Se faça sentir nos louvores. Se faça sentir em tudo que for feito. Porque o que for feito aqui vai ser para o Senhor. Então tenha liberdade. E inúmeras vezes eu via as irmãs do círculo de oração, na hora que tinham oportunidade para louvar, elas começavam a entoar a Deus um cântico de louvor, numa linguagem conhecida por todos nós. Mas dificilmente elas terminavam aquele cântico na mesma linguagem. Era a mesma melodia, era o mesmo cântico, era a mesma canção, mas a linguagem era celestial, porque todas elas eram tomadas pelo Espírito Santo e adoravam a Deus em línguas estranhas. Nós jovens, a nossa oração era: Senhor, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá os dons espirituais, nos enche do teu Espírito. Eu mesmo já fiz algumas orações consideradas como infantis. Eu uma vez, pastor Antônio, eu orei dizendo: Senhor, me dê um pouquinho da unção de Elias, um pouquinho da unção que o Senhor deu para Eliseu, um pouquinho da unção que o Senhor deu para Pedro, para Paulo. Aí me deu uma loucura e eu disse: faça um pacote, Deus. Pega um pouquinho da de Elias, um pouquinho da de Eliseu, um pouquinho da de Pedro, um pouquinho da... derrama dentro desse pacote e coloca sobre a minha vida, porque eu quero isso, eu quero ser usado pelo Senhor. Aí dificilmente o culto terminava que nós não ficávamos à frente, abraçando um ao outro, orando um pelo outro, profetizando um para o outro. Aí passava o horário, a gente saía dali 11, meia-noite, mas era tão gostoso, porque a presença de Deus supria qualquer prazer que o mundo oferecia para nós. Eu nunca vou me esquecer, Uma vez eu ouvi uma menina, ela tinha de 12 a 16 anos de idade, e ela estava orando assim: Deus, eu preparei aqui 2 canções, com qual dessas o Senhor quer que eu louve a Ti? Com qual dessas o Senhor quer que eu adore o Senhor hoje? Tá bom, Deus, eu vou adorar com essa que o Senhor quer. Mas quando eu estiver adorando o Senhor com essa canção que o Senhor quer, tenha liberdade. Batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, sara os doentes, liberta os oprimidos. E naquele dia ela fez uma oração direcionada pelo Espírito Santo, porque ela disse: se porventura existe um pecador que ainda não foi convencido, convença ele do pecado, do juízo e da justiça. Aquela moça, com toda a simplicidade, pegou o microfone para louvar. Não entendia nada de música,
não entendia nada de notas. Com toda simplicidade ela está entoando um cântico de louvor a Deus. E na estrofe coro da canção, um rapaz se levanta na nave da igreja e começa a gritar: o que é que eu faço para sentir o que vocês sentem? O que é que eu faço para ter o que vocês têm? E ele sai correndo até o altar e diz: pastor, o que é que eu faço para ser crente também? Não precisou de apelo, não precisou da pregação, e a pregação é essencial. Apenas uma oração de uma menina comovida por um desejo de ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Deus a ouviu. E o que é que está acontecendo conosco? O que é que está acontecendo com a nossa geração? Será que o Espírito do Senhor desistiu de nos usar? Será que os reformadores têm razão? Nós somos carnais a tal ponto que Deus se esqueceu e desistiu de derramar sobre nós o teu Espírito. Será que Deus não tem mais nenhum propósito conosco? Deus é o mesmo. E Ele tem o mesmo interesse de nos usar. A verdade é que poucos querem ser usados por Ele. A verdade é que poucos desejam. A verdade é que poucos buscam. A verdade é que poucos clamam. A verdade é que poucos querem. Mas se existe uma minoria que quer, o Espírito de Deus vai se apossar da tua vida hoje, agora. Levanta a tua mão, deixa ela levantada por um minuto. Oh Deus, se é verdade que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor ainda deseja nos usar, aonde houver alguém com a mão levantada, dê um sinal para ele, ela, agora, 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 agora. Esses dias orando a Deus, eu disse: Deus, a minha geração está morta. Deus, realmente a minha geração está morta, como algumas pessoas têm dito por aí. E eu não sei se você vai acreditar, mas não precisa acreditar. Mas eu ouvi Deus dizendo na minha alma: não, meu filho, vocês estão adormecidos. Mas é chegado o tempo de eu despertar vocês. Shuri kalamanchoura kalamanarabácia. Esse rótulo de geração fracassada não vai continuar. Deus está despertando uma geração poderosa, poderosa. Mas você tem que querer, você tem que almejar, você tem que viver para isso. Deus quer levantar uma geração que está disposta a abrir mão dos seus sonhos pessoais e individuais para viver os propósitos dos céus.
Deus está disposto a levantar uma geração que está disposta a abrir mão de seus desejos e vontade para viver a perfeita, boa e agradável vontade do Evangelho. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo para você largar a faculdade, eu não estou dizendo para você deixar o seu sonho de se profissionalizar, mas eu estou dizendo que você pode ser um profissional de sucesso e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ocupar as cadeiras públicas de Guarapuava e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ocupar os melhores cargos dessa cidade e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser um grande empresário e ser cheio do Espírito Santo. Você pode ser um advogado, uma advogada e ser cheia do Espírito. Você pode ser um professor e ser cheio do Espírito, do Espírito, do Espírito. Feche os teus olhos por um minuto, feche. Você mudou, não é verdade? Você já teve uma vida espiritual melhor. Você já experimentou uma comunhão com Deus. Você já sonhou com Deus. Você já sonhou com o ministério. Você já sonhou com o chamado. Você já orou dizendo: envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Mas você mudou. As suas orações hoje são materiais, materialistas. São interesses de conquistar, de obter e de granjear. Você mudou. Você perdeu a simplicidade do Evangelho. Você perdeu o desejo de conquistar almas para o reino. Você perdeu aquela essência do primeiro amor que havia em você, que tudo que você desejava era Deus e viver para a sua glória. Mas Deus, Ele não mudou. E a promessa que Ele te fez há um tempo atrás ainda é uma verdade. E Ele te trouxe aqui para trazer a sua memória e te dizer: tudo que eu prometi no mundo espiritual para você ainda continua de pé. Eu ainda quero, eu ainda desejo usar você. Eu ainda desejo incendiar esta geração por você e através de você. Eu te trago a este lugar para pegar em suas mãos, te conduzir ao primeiro amor e te dizer: é tempo de avivamento, é tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de buscar a Deus até tocar o céu, é tempo de viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Sabe o que vai acontecer conosco daqui a 5 anos se Jesus não voltar e nós continuarmos da mesma forma que estamos? Nós seremos uma vergonha para homens como o pastor Antônio Domingos, que se foram e deixaram um legado para nós. Será impossível continuar. Se nós continuarmos da mesma forma, daqui a 5 anos não haverá mais grupo de jovens, mas haverá um bando de delinquentes juvenis. Não haverá mais grupo de adolescentes, mas haverá um bando de aborrecentes. Mas isso vai acontecer se nós não nos levantarmos e abraçar a causa do avivamento. Eu venho profetizar aqui para o Mar de CG neste domingo.
dia 17 de setembro de 2017. Vocês não serão uma vergonha para esta geração. Vocês não serão uma vergonha para o Evangelho. Deus desperta vocês, aviva vocês, e vocês viverão para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Urica lamanchouri calabácia, chouri calamanduri calabai, chouri canderecaio tui que me derrevias, chouri calabandu que provias, alabanchou calabando que me dequevias, alamanchouri calabácia, alabandu que dere calabrandu que me derrevias, alabandere calabácia. Algo desce sobre este lugar agora. Algo desce sobre este lugar agora. Algo desce sobre este lugar agora. Levante a tua mão e receba. 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 Recebe. 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 Eu ministro dons espirituais sobre esta geração, dom da palavra de sabedoria e ciência, dom de profecia, dom de curar os enfermos, o dom da fé, o dom de falar em línguas, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de sinais e maravilhas, o dom de discernir os espíritos. Receba dons da parte de Deus. Receba dons da parte de Deus. Receba dons da parte de Deus. Recebe dons. Eu encerro a minha fala. Desde quando eu me converti, eu tinha o sonho de ser um pregador. Era o que eu mais queria. Eu tentei cantar, mas não deu certo. Não dá até hoje. Um dia assistindo um filme secular mesmo, e eu ouvi a fala de uma senhora dizendo para uma criança: no dia que você acordar, não desejando outra coisa a não ser uma escritora, você será uma escritora. E eu peguei aquilo para mim. No dia que eu acordar, não desejando outra coisa a não ser um pregador, eu serei um pregador. E lá no quintal de casa, quintal não, era uma ribanceira mesmo. A casa ficava em cima e o terreno era descido. A minha mãe plantou pimenta do reino. Quem conhece pimenta do reino sabe que é em ramas, é em ramados. E para isso foi colocado estacas para que
as pimentas do reino tivesse tomando conta da estaca. Tinha mais de 50 estacas com pimenta do reino. E eu descia lá para baixo. Eu ficava embaixo, as estacas lá em cima. Eu abria a Bíblia e começava a pregar para as estacas. Pregava, suava, gritava, imitava os pregadores e pulava. Entrava no manto e as estacas continuavam na mesma. Quase todos os dias eu descia lá para baixo e pregava para as estacas. Um dia eu me angustiei e eu dizia para Deus: Deus, eu estou pregando para essas estacas. Elas não se convertem, elas não choram, elas não levantam a mão para glorificar, elas não vêm à frente na hora do apelo como os pregadores fazem. Eu quero pregar para o povo, Deus. Me faça um pregador, Deus. E eu acabei deitando lá no chão mesmo. E as lágrimas desciam nos olhos. Eu dizia: me faça um pregador, Deus. E eu sonhei. Eu sonhei que eu estava pregando em um altar para uma multidão. E eu fazia o apelo e lágrimas vinham até o altar. O sonho foi tão gostoso que eu não queria acordar. E quando eu acordei eu me decepcionei, fiquei muito triste. Eu falei: eu achei que estava diante das almas, mas eu continuo diante das estacas. Mas esse sonho continuou na minha alma. E a minha oração para Deus era constantemente: me usa, Deus, me faça um pregador. Eu ia para os montes, eu dizia: me usa, Deus, me faça um pregador, me dê os dons espirituais. Eu estava na igreja, eu dizia: me usa, Deus, me faça um pregador, me dá os dons espirituais. Eu estava em casa, eu dizia: Senhor, me usa, me faça um pregador, me dá os dons espirituais. Quase 10 anos se passaram e Deus está realizando os meus sonhos. Seria impossível para mim pregar na UMAT CG no meio de tantos nomes, mas Deus foi lá, pegou o menor nome e me colocou aqui para dizer para esta geração: Deus quer te usar, Deus quer te fazer um pregador, Deus quer te fazer um ganhador de almas. Deus, Ele quer te usar, Ele quer. E todos aqueles que quiserem serem usados por Deus correm grandes riscos, mas todos e quaisquer riscos para ter uma comunhão com o Eterno vale a pena. Vale a pena. Eu gostaria que apenas uma pessoa fizesse o que Moisés fez, depois de ter tido experiência com Deus em ver mar se abrindo, depois de ter tido experiência com Deus em ver coluna de fogo para aquecê-lo em meio à madrugada, depois de ver nuvem durante o dia para proteger do sol causticante, depois de ter visto água amarga se tornar em água saudável e potável para saciar a sua sede, ele sobe ao monte e diz: Deus, eu não me conformo com aquilo que eu já vivi, eu quero algo novo, eu quero ver a sua glória. Moisés não pode ver a minha glória, aquele que vê não suporta, ele morre. Deus, não me importa, eu morro, mas morro com a satisfação de ter visto a sua glória enquanto eu tive vida. Não me faça sair daqui sem ver a tua glória, como eu queria alguém na condição de Jacó, que em meio à alva da noite ele agarra o anjo do Senhor e diz: eu não te largo, eu não te solto, eu não te deixo. E ele trava uma briga: eu não vou te deixar. O anjo diz: você tem que me deixar, eu não te deixo. Você tem que me deixar, eu não te deixo. Jacó, você vai sair ferido, você vai sair manco, não me importa,
Eu saio ferido, eu saio manco, mas saio com a satisfação de ter tido uma experiência nova, de ter tido meu nome mudado, de ter tido uma comunhão com o Senhor. Mas eu não te deixo, eu não te deixo, até que mude a minha história. Como eu queria alguém que quisesse ter uma experiência nova com Deus, alguém que queira sair da naturalidade, alguém que queira sair da normalidade, alguém que queira viver o sobrenatural, o extraordinário, o invisível, aquilo que Deus ainda não revelou. Ah, como nós somos saudosistas. Ô Samuel, eu sou admirador da história dos heróis da fé. Eu admiro a história de John Wesley, John Knox. Eu admiro a história de Jonathan Edwards. Eu admiro a história dos apóstolos. Eu admiro a história de Martinho Lutero, de João Hus. Mas eles se foram. Não tem como eles voltar mais. Eu admiro a história dos nossos pais assembleianos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eu admiro a história da nossa mãe assembleiana, Celina de Albuquerque. Eu admiro a história do nosso saudoso pastor José Pimentel de Carvalho. Eu admiro a história de homens que incendiaram o mundo e incendiaram esta nação, mas eles se foram. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. Deus quer usar você para fazer história. Deus quer usar você para fazer história. Você quer? Você quer? Você quer? Deus está fazendo um desafio para alguém. Você quer? Você quer? Então demonstra que você quer. 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 Todos aqueles que quiserem viver algo novo de Deus, tem que fazer algo novo para Deus. Tem que fazer algo novo para Deus. É como se fosse que Deus estivesse aqui nesse altar agora dizendo e desafiando você, dizendo: você quer ser usado? Você quer fazer uma história nesta geração? Então demonstra para mim o que você quer. Demonstra para mim o que você quer. Prova para mim o que você quer. Prova para mim o que você quer. Sabe o que Deus quer fazer da nossa geração? Eu preciso de 10 pessoas rápido aqui. 10 pessoas. 10 pessoas rápido. Vem. 10 pessoas, homens e mulheres. Venha. Vem, eu preciso de 10 pessoas. Sabe o que Deus quer fazer conosco? 2, 4, 6. Preciso de 4. Cadê as meninas? Vem 4 meninas. Vem 4 meninas agora. Vem. Vem, isso. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Sabe o que Deus quer fazer conosco? É isso que Deus quer fazer conosco.
quer usar uma geração que está disposta a trazer uma geração para o altar. Se coloque em pé. Deus quer usar uma geração para trazer uma geração até o altar. Deus quer usar uma geração para trazer uma geração até o altar. Será que você pode trazer mais alguém até aqui o altar? Será que aí aonde você está, você pode trazer alguém com você até o altar aqui agora? Entendeu lá atrás, ó. Lá atrás entendeu, lá atrás entendeu. Isso, fica em círculo. Os que forem trazendo vão ficando em círculo. Só quem quer fazer parte de uma geração que traz outra geração até o altar, vem. 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 Quem não é batizado com o Espírito Santo vai entrar no meio do círculo. Oh, aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai entrar no meio do círculo. Vai fazendo círculo isso. Oh, aleluia. Aleluia. Quem não é batizado com o Espírito Santo entra no meio do círculo. Vem. 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 A nossa geração não é fracassada. A nossa geração é poderosa em Deus. Vem. 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 Venha fazer parte de uma geração poderosa.